Meus irmãos, minhas irmãs, é sempre um prazer renovado quando a gente comparece a essa casa. E agora parece que está ficando cada vez mais difícil, né? A gente vai envelhecendo, as dores vão chegando, né? E na noite de hoje nós vamos falar sobre justamente essa nossa responsabilidade nesse tempo que nós estamos atravessando, em que nós estamos praticamente nos últimos anos da chamada transição planetária. Quando a gente começa a analisar o que temos aprendido com a doutrina espírita, é o mesmo que temos aprendido ao longo dos séculos do Evangelho de Jesus. Há uma luta muito grande dentro de nós, né? Porque existe um homem velho, carcomido, né? Mofado, né? Cheio de problemas, que não se deixa bater. Ele, por mais esforços que a gente faça, ele parece estar querendo sempre vencer essas dificuldades que nós temos no nosso relacionamento, nas nossas vidas. Então, muitas vezes nós percebemos uma certa, uma certa dificuldade da gente interpretar tudo que está acontecendo na nossa volta. Para isso, meus irmãos, é necessário que a gente se aproprie dos conhecimentos que a doutrina espírita tem nos apresentado. Eu gostaria de começar com a pergunta 909 do Livro dos Espíritos, em que Kardec questiona assim: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Será que nós seremos capazes de vencer as tendências negativas que nós trazemos pelos nossos próprios esforços? Sem depender de ninguém, sem depender de forma mágica, sem depender de algum pozinho que possa fazer com que a gente se transforme, sem depender de palavras mágicas para que nós pudéssemos nos transformar? E aí os amigos espirituais dizem para a gente o seguinte: sim. E algumas vezes, por fracos esforços, é a vontade que lhes falta. E aqui ele faz um né? Com pouco dentre vós fazem esforços. Então, meus irmãos, nós estamos aí com uma tragédia nas nossas vidas. O mundo parece que está virando de perna para o ar. A todo momento nós ouvimos falar em novas guerras, a todo momento nós vamos assistindo trágicos acontecimentos, nós vamos vendo que determinadas pessoas, muitas vezes, estão até próximas de nós, com comportamentos absurdos. Mais dói ainda quando nós estamos assistindo nossos companheiros espíritas, que acabam assumindo comportamentos diferentes do que a gente tem aprendido com a ética do Cristo. A ética do Cristo nos diz: faça aos outros o que quereis que vos façam. Então nós estamos vivendo um momento muito crucial da transformação da nossa humanidade. Não só no Brasil, é o mundo inteiro que está acontecendo isso. Quem tem amigos fora do Brasil podem ter certeza que eles lá nos relatam justamente essas questões. Mas vamos mais adiante um pouquinho, num capítulo que Kardec chama de do egoísmo. Então, na pergunta 913, Kardec questiona: dentre os vícios, qual o que se pode considerar como radical? Porque nós temos muitos vícios, né? Vaidade, orgulho, as nossas paixões, as nossas fraquezas de vários estilos e quantidade. Nós temos muitas vezes, meus irmãos, um grande problema que nós atravessamos por o fato de não muitas vezes resistirmos a essas tendências que nós trazemos. E o egoísmo é uma dessas pragas que a gente pode assim dizer. Dentre os vícios, qual que se pode considerar como radical? Os
Espíritos responderam: nós o dissemos muitas vezes, quase que perdendo a paciência conosco, né? Já falamos isso muitas vezes, né? Nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo, dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. E aí eles acrescentam uma frase de grande importância para nós pensarmos: inutilmente os combatereis e não conseguireis extirpá-lo, enquanto não houverdes atacado o mal pela sua raiz, não houverdes destruído a causa. Então a causa está no egoísmo. Então, nesse momento da transição planetária que nós estamos atravessando, eu não sei se vocês têm observado, mas o egoísmo está exacerbado. Junto do egoísmo tem um grande companheiro dele, né, que é o orgulho. E aí os amigos espirituais nos falam que o orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade. Orgulho e egoísmo. Que quando nós vencermos o egoísmo, como nós falamos, quando nós tivermos condições de vencer também o orgulho, que nós muitas vezes atiçamos dentro de nós, e muitas vezes nós mexemos e transferimos isso para as outras pessoas, enquanto nós não tivermos mexido nessas duas pragas, nessas duas chagas que a humanidade carrega, o mundo não terá paz. Porque sabemos que as guerras, elas começam no pensamento das pessoas. As guerras vêm, muitas vezes, da malquerença, do orgulho, que muitas vezes se traz de outras encarnações, de outras vidas. E muitas vezes nós nos deixamos abater, nos deixamos levar. Adiante aqui, Kardec ainda diz para a gente, olha, que todos os vossos esforços, portanto, tendam para esse objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quer se aproximar desde esta vida da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, com o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, meus irmãos, é necessário que nós entendamos muito claramente o que nós temos que combater. Nesse momento de transição, é como se a Terra estivesse passando por uma grande encruzilhada. Se ela seguir adiante com seus planos, com as suas ideias, nós teremos um mundo conservando ainda a questão das dores, das provações, das expiações, porque é o que a Terra é no momento, um planeta de expiações e provas. Mas já é tempo de mudança. Os amigos espirituais vêm nos oferecendo essas informações desde a concepção da doutrina espírita. Quando lá já falava, né, a questão dos mundos, falando dos mundos primitivos, dos mundos de expiações e provas, e falando de outros mundos mais evoluídos. Mas para chegarmos a eles, há uma necessidade de que o conjunto da sociedade, todos os espíritos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, e pelo que os amigos espirituais nos falam, somos mais de 32 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados. Então é uma luta muito grande, porque grande parte da sociedade de espíritos dessa terra não querem progredir, não querem se esforçar. Muitos ainda se deleitam no mal, nas desgraças, nessa problemática toda que nós estamos vendo. Muitos ainda estão apegados aos bens materiais, embora muitos se encontram no mundo espiritual, mas ainda prevalecem os seus pensamentos, e eles se acomodam junto das pessoas que pensam como eles. Então nós estamos vendo a exacerbação dos vícios, né? Nunca se usou tanta droga quanto nos dias atuais. Nunca se bebeu tanta bebida alcoólica quanto hoje.
E temos observado, meus irmãos, que o alcoolismo está chegando cada vez mais cedo às famílias. Já existem casos estudados, analisados, pesquisados, de crianças de 5 a 8 anos que vivem embriagadas, que vivem envolvidas com, principalmente com as bebidas alcoólicas, que elas assistem, que elas veem em casa. E outras drogas, nós estamos vendo aí, a partir de 8, 9 anos, crianças já viciadas em crack, crianças viciadas em cocaína, na maconha nem se fala. Então nós estamos percebendo, meus irmãos, que muitas vezes os próprios pais acabam oferecendo, facilitando para que essas crianças entrem nesse clima. Existe uma teoria que eles falam muito, né, de diminuir os danos, né? Diminuir os danos. Então, usando outras drogas. É por isso que nós estamos vendo que o Brasil é o campeão do mundo na pirulinha, né? Hoje se usa pílula para tudo. As pessoas já não se dão o direito de ficarem nervosas, porque não pode mais ficar nervoso, né? Não pode mais você perder uma noite de sono. O que acontece? Muitas vezes o nosso próprio organismo quase que nos exige essa condição. Então, uma quantidade de hormônios que nós tenhamos tem que ser combatido, tem que ser diminuído. A falta dele tem que ser acrescentada. E muitas vezes, então, nós acabamos desregulando os nossos sistemas. Porque nós temos um elemento que gera, que coordena tudo isso, que está lá cravado no nosso perispírito. Muitos de nós, meus irmãos, escolhemos provas difíceis de encarnações passadas e que agora nós temos que dar conta delas. Muitos de nós escolhemos papéis difíceis de ser executados nessa terra, mas como nós que escolhemos. Alguns de nós estamos passando por processos expiatórios que são necessários para o nosso crescimento. Ainda ontem nós estávamos lendo um artigo em que um pesquisador norte-americano disse que no ano 2030, quer dizer, daqui a 5 anos, não haverá uma única família que não tenha pelo menos um caso de câncer. Então a gente tem que se preparar, porque vai acontecer. Aliás, já está acontecendo. Se nós perguntarmos para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, nós vamos ver esse crescimento dessas doenças, que são muitas vezes doenças ou provacionais ou expiações pelas quais nós precisamos passar. Adiante aqui, meus irmãos, eu gostaria de pegar do Evangelho segundo o Espiritismo, quando uma mensagem maravilhosa de uma rainha de França. É uma mensagem recebida em Havre em 1863. Ela é longa, mas ela tem uns pontos que eu acho fundamentais para nós podermos entender no dia de hoje. Diz ela assim, ó: quem melhor do que eu pode compreender a verdadeira dessa palavra do nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. A pergunta que nós fazemos é o seguinte: quanto de nós já compreendeu? Espírita que somos, estudiosos da doutrina, já compreendemos que este não é o nosso mundo, que nós estamos aqui de passagem. E essa passagem, ela pode durar 50, 60, 100 anos até, mas não sair dela. E a pergunta que nós fazemos é: o que nós estamos levando? O que nós estamos produzindo? Como é que nós estamos deixando marcado o nosso nome de passagem para essa terra? Então a gente assiste de vez em quando companheiros que conseguem fazer grandes coisas, muitas vezes com pequenos esforços, com as suas pequenas dádivas, conseguem construir ao seu redor
um mundo de paz, de progresso, de solidariedade, da verdadeira fraternidade. Aí a gente volta lá no Livro dos Espíritos e pegamos uma pergunta que eu acho uma das mais bonitas que Kardec formulou. Como é que nós podemos interpretar a verdadeira caridade como a entendia Jesus? Essa é a pergunta 886. E aí os Espíritos responderam: benevolência para com todos, sermos benévolos, sermos bons. Nós temos que irradiar isso, né? Nós temos que passar isso. Nós temos que desenvolver a bondade dentro de nós. E quanto é difícil. Principalmente quando muitas vezes nós desejamos fazer o bem, mas à nossa volta há uma dificuldade até de entendimento que nós estamos querendo fazer o bem. Então, quantas famílias destroçadas, quantos pais e mães sofrendo as consequências, talvez um pouquinho atrás, da deficiência da educação de seus filhos, e hoje estão colhendo as dores. Benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios, porque como nós estamos num mundo de expiações e provas, todos nós erramos, a todo instante nós erramos. A Universidade da Colômbia detectou, através de um estudo, que nós temos entre 40 e 60 mil pensamentos por dia. 40 e 60 mil pensamentos por dia. Como eles são cientistas, eles não colocaram, não computaram que quando nós estamos dormindo, quer dizer, quem está dormindo é o nosso corpo. Nós, espíritos, continuamos ativos. E nós continuamos pensando. Então não podemos dizer assim que talvez seja até o dobro, né? Mas vejamos. 40 a 60 mil pensamentos. Lamentavelmente, meus irmãos, a grande maioria desses pensamentos são pensamentos negativos. São pensamentos que muitas vezes destroem as nossas almas. Muitas vezes nós vacilamos, muitas vezes nós perdemos oportunidades maravilhosas de, ao invés de entoar um hino aos céus, nós estamos denegrindo o nosso próximo, nós estamos prejudicando de alguma maneira. E nesse momento que está se falando tanto em fake news, né? Quantas e quantas loucuras nós estamos assistindo? Isso tudo é engendrado, é pensado. Nada disso acontece assim de repente. Aí muitas vezes a gente ouve falar assim: não, isso é influência dos maus espíritos. A pergunta que nós fazemos é: o que nós estamos fazendo para não sermos atingidos pela influência dos espíritos? O que nós estamos fazendo? Estamos orando mais? Estamos tendo boas leituras que nos afastam? Estamos praticando a solidariedade? Estamos praticando o bem? Estamos construindo alguma coisa em algum lugar? Estamos passando para os nossos irmãos aquilo que nós temos adquirido para ser as nossas companhias espirituais no nosso pensamento? Então está difícil. E aí ela continua dizendo: o orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. É assim, meus irmãos, que grande parte dos nossos irmãos que estão partindo dessa terra estão se apresentando no mundo espiritual com as mãos vazias, sem nenhuma obra ter sido construída, desenvolvida ou mesmo remediada nessa terra. Então, nesse momento da transição planetária que nós estamos assistindo, essa guerra contra o homem velho que nós temos dentro de nós, carregado de malquerença, né? Carregado de tudo aquilo que não presta,
nós estamos perdendo as nossas oportunidades. Mais adiante, na mensagem dela, eu acho muito legal quando ela diz assim: como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se enriquecem na terra. Grande parte, e lamentavelmente, meus irmãos, até mesmo entre nós espíritas, muita gente está querendo as honras, as pompas, as circunstâncias que a terra oferece. Mas de nada isso vai valer, de nada isso vai adiantar. Porque quando nós chegarmos do outro lado, uma pergunta que poderá ser nos feita, né? O que você deixou na terra? O que você fez? Vai ser a nossa carteira de identidade. Não, vai ser a nossa carteirinha de identidade todo o bem que tivermos desenvolvido aqui. Adiante, ela ainda fala para a gente: para se granjear um lugar neste reino, são necessárias abnegação, humildade e caridade em toda a sua celeste prática. A benevolência para com todos. Não se vos pergunte o que fostes, nem que posição ocupaste, mas que fizestes bem, quantas lágrimas enxugastes. Então, são coisas simples. Então, quando a gente fala desse trabalho que nós temos que desenvolver em benefício de nós mesmos, né? A abnegação é negar-se, negar a si próprio em benefício dos outros. Essa dedicação, essa falta de outros interesses que não seja o verdadeiro amor, a prática do bem na sua melhor e mais excelsa pureza, um trabalho que nós precisamos desenvolver. Diz ela mais ainda, né? A humildade. Hoje nós estamos sendo atropelados pelo orgulho, pelas vaidades, pelos ciúmes. A todo instante a gente entra numa situação dessa. Isso tudo, meus irmãos, derivado daquela palavrinha que nós vimos lá atrás, o egoísmo. Então o egoísmo está sendo a marca da nossa sociedade moderna. Nós estamos atravessando tudo isso. Então, nesse momento da transição planetária, nós vamos observar no Evangelho de Jesus, é onde está sendo separado os bodes das ovelhas. Aonde está sendo separado aquele que vai permanecer nessa terra, porque ela vai se transformar, quer queiramos ou não. E já estão sendo eliminados desse processo de próximas reencarnações na Terra. Os amigos espirituais têm nos falado, né? Quem teve a oportunidade de ler os livros da transição planetária que o nosso irmão recém-desencarnado Divaldo Franco deixou para nós, quem não leu, por favor, pegue agora. Ainda é tempo da gente estudar. Ainda é tempo de nós nos modificarmos. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente vai vendo lá que a doutrina espírita nos apresenta o arrependimento como a primeira e mais importante tarefa que precisamos fazer para nos libertarmos. Então, o arrependimento sincero, arrependimento honesto, arrependimento puro, para depois Deus vai nos oferecer a chance da gente resgatar essas nossas dívidas que contraímos. Então, através de um processo reencarnatório talvez dolorido, a gente vai ter melhores condições. Para só no final, meus irmãos, nós temos a oportunidade grandiosa de reparar, ou seja, de refazer aquele mal que fizemos lá, que foi mal, né? Agora, fazê-lo bem, com amor, com solidariedade, com fraternidade, com a fé que Deus nos oferece. Então, há uma necessidade muito grande nisso. Mas voltando lá na pergunta 886, nós falamos primeiro item, né? Que é a benevolência. O segundo é, quem se lembra?
indulgência, né? A indulgência para com os erros alheios, porque todos nós erramos. E se nós erramos, nós queremos pedir perdão também. E nós precisamos do perdão. Então, a indulgência. E depois nós temos um terceiro ponto, que é o perdão das ofensas. Aí Jesus nos dá uma lição maravilhosa, dizendo: fazei as pazes com os vossos adversários, enquanto estáis a caminho com ele. Fazer as pazes com as pessoas que muitas vezes estão em situação delicada conosco. É difícil? Sim, é difícil. Há muitas vezes a gente perdoar é doloroso, é complicado, é muito arriscado até da gente não ser bem compreendido na nossa intenção de pedir o perdão. Porque nós sabemos, meus irmãos, em algum momento, agora ou lá atrás, nós erramos. Quem já estudou no Evangelho segundo o Espiritismo a causa das aflições, a causa anterior das aflições, e quem já estudou as causas atuais das aflições, vai bem entender isso. Então esse mecanismo que Deus nos oferece, para nós podermos interpretar os nossos acontecimentos. Mais adiante aqui, mais um trecho espetacular. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Então, a certeza, meus irmãos, de que nós estamos, quem está estudando, quem está lutando, quem está se esforçando, está no caminho certo. Embora possa parecer difícil, algumas vezes tem pessoas que falam assim: mas eu penso que nessa vida eu não progredi nada. Quem sabe? Né? Somente Deus é que sabe, porque Ele vai analisar nossas intenções, Ele vai analisar com profundidade todas as obras que fizemos. E as melhores obras que fizemos, meus irmãos, são aquelas que estão esquecidas, aqueles trabalhos, aquelas doações, aqueles pensamentos, aquelas pessoas que nós conseguimos equilibrar, aquelas pessoas que nós conseguimos oferecer um consolo, uma paz, aquelas pessoas que nós oferecemos uma nova oportunidade de vida. Então aí nós encontramos que dentro do nosso campo de interesse em fazer o bem, passa por aí automaticamente. Vejamos ainda, meus irmãos, outro ponto que eu acho muito interessante, quando ele diz assim, compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus, e ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra, não esqueçais. Ao nosso redor, meus irmãos, muitas vezes nós encontramos pessoas altamente criminosas, pessoas que fizeram muito mal, pessoas que estão fazendo muito mal, pessoas que estão pensando muito mal. E se nós conseguirmos descobrir essas criaturas no seio da nossa família, ou no ambiente de trabalho, ou onde nós estivermos, que nós possamos ajudá-las a se libertar disso tudo. Porque existe um congraçamento da espiritualidade inferior para destroçar todos os trabalhos do bem aqui na Terra. Então é por isso que muitas vezes nós encontramos dificuldades. Nesse frio, né? Quem quer sair de casa para ir assistir uma palestra? Né? A palestra hoje é com o Carlão. Cansei de ouvi-lo. Né? Uma vez tem até uma novela interessante, tem um programa interessante, tem um jogo interessante. Para que eu vou ao centro perder tempo? O que eu vou fazer lá?
não vou ganhar nada. Tem gente que fala isso mesmo, né? E só que nós sabemos quanto bem nós podemos fazer. Muitas vezes, quando a gente vem para o centro, a gente não está sozinho. Raríssimas vezes nós estamos chegando no centro sozinhos. A gente que tem uma certa mediunidade, né? Eu tenho esse hábito, né, de parar na porta do centro, dar uma olhada, observar as pessoas que estão chegando, sabe? Tem umas pessoas que os acompanhantes dela ficam tudo lá embaixo, tudo lá no muro, do outro lado da cerca, só aguardando a pessoa voltar. Aí ela vem, assiste a palestra, e aí sai daqui toda jubilosa, né? Toda, como diz um amigo nosso, né? Refrescada pelos eflúvios do alto. Aí ela chega lá embaixo, reencontra essas companhias e volta para os seus lares. E aí é mais uma semana. Algumas vezes, um desses nossos irmãos escapam, né? Escapam do cerco e acabam entrando. Algumas vezes eles estão sentados nessas cadeiras, muitas vezes estão em pé, ao redor. Maravilha! Então nós precisamos pensar bastante, sabe? Analisar. E como ela disse nesse finalzinho da sua mensagem, né? Quando ela diz: compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus, ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem, e é o traço de união entre o céu e a terra, não esqueçais. Então, são poucas coisas que nós podemos fazer, de coração aberto, de vontade, sabe, de determinação, mas nós podemos fazer. Então, quando nós conseguimos fazer tudo isso aí, meus irmãos, nós vamos pegar lá as mensagens de Jesus, quais foram as lições que ele nos deixou, porque conforme está no Livro dos Espíritos, pergunta 625, Jesus é o guia e modelo da humanidade. Por isso que ele disse, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então esse trabalho que nós temos que fazer de seguir os passos de Jesus é difícil? Sim, é complicado, né? Muitas vezes nós não somos bem aceitos nem dentro do nosso lar, nem dentro da nossa família, principalmente quando nós falamos de Jesus. Então todas essas complicações a gente vai observando, mas nós precisamos pegar como o exemplo de Jesus a questão da humildade, nos tornarmos criaturas mais humildes, mais serenas, mais mansas, mais afetuosas. Alguém pode falar assim: mas será que a família desse palestrante, ela pensa assim? A minha mulher está ali atrás, sabe? Ela deve padecer comigo pra caramba, sabe? Porque eu sou meio tosco ainda, sou meio complicado, sabe? Sou, né? Mas eu estou procurando melhorar, procurando me transformar. Então as pessoas também têm que perceber isso. Muitas vezes as nossas dificuldades, né? Não sabemos quantos milênios nós já padecemos, já fizemos tantas coisas. Então, essa virtude chamada humildade, como ela é difícil, porque nós trazemos um monte de orgulho, um monte de vaidade dentro de nós, que fica difícil a humildade tomar conta. Orgulho e humildade são duas coisas opostas, e é um trabalho muito grande para você destruir o orgulho e você conquistar a humildade. Depois nós temos uma outra relação com o nosso próximo, né? Que é a tolerância. Sermos tolerantes, sermos tranquilos, sermos bastante passivos algumas vezes, para que nós possamos estabelecer um conteúdo que nos aproxime, que nos faça um pouco mais felizes, né? A solidariedade, acho que ninguém tem dúvida com relação a isso. Sermos solidários, sermos fraternos, sermos irmãos,
Porque é muito fácil de falar, né? Meu irmão isso, meu irmão aquilo, meu irmão lá do centro, né? Muito fácil, da boca para fora. Mas o que está no coração? Como é que nós estamos interpretando aquele sentimento mais puro que nós temos dentro de nós? Então, nesse momento do processo de transição, quando o mundo está em ebulição, tem muita gente que está preocupada aí de sair uma terceira guerra mundial. É possível? Não sabemos. Não sabemos o que Deus está reservando para nós. Mas quem teve a oportunidade de estudar acerca de onde nós viemos, né? Porque grande parte de nós saímos lá do sistema capela. E alguns bíblias espirituais nos dizem que muitos de nós estamos repetindo os mesmos erros que nós cometemos lá atrás. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Divaldo, muitos desses líderes religiosos que estão espalhados pelo mundo estavam lá participando. E dessa vez, nessa encarnação, estão aqui também trabalhando para o bem, para o amor. Se a gente falar que é difícil isso, é complicado, mas não é impossível. Aquilo que não podemos fazer, não deveríamos fazer, né? No livro dos Espíritos ainda, meus irmãos, tem uma outra pergunta que eu acho muito interessante, que é 919. Qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Existe um detalhe muito interessante entre nós e a espiritualidade. Quando nós estamos pensando positivamente, atraímos para junto de nós espíritos que trabalham positivamente. Se nós estamos pensando bem, vamos atrair algo semelhante, né? Então, diferente da lei da física, no mundo espiritual funciona o semelhante atrai o semelhante. Então nós atraímos para junto de nós aqueles espíritos benfeitores, né? Como aqui na nossa casa, o nosso querido Pai José, que temos certeza, a qualquer momento que nós invocarmos o seu nome, ele ou alguém da sua falange irá nos atender, dentro das nossas necessidades, mas principalmente dentro do nosso merecimento. Isso a gente não pode esquecer. No mundo espiritual, meus irmãos, nós temos dois tempos. O tempo nosso, né? Que é o cronômetro, que é o relógio, e o tempo de Deus, que é um pouco diferente. Esse tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, muitas vezes nós clamamos aos céus por determinadas coisas e não somos atendidos porque ainda não chegou a hora. Ainda não temos na nossa carta de créditos, né? Não temos ainda o merecimento. Então, por isso que é necessário a gente sofrer mais um pouco. Mas se sofremos calados, se sofremos com fé, se sofremos com resignação, se sofremos, meus irmãos, o bem sofrer, e como dizia Paulo, né? O sofrimento gozoso, né? Aquele sofrimento que você sabe por que você está sofrendo, porque você está resgatando as suas dívidas com a justiça divina. Então fica mais fácil, fica mais tranquilo. Então nessa questão, quando Kardec pergunta, né, se nós podemos nessa vida resistir aos arrastamentos do mal, e nós falamos do nosso equilíbrio do pensamento, os amigos espirituais dão a resposta. Um sábio da antiguidade nos diz: conhece-te a ti mesmo. O que nós somos, meus irmãos? Nós realmente não nos conhecemos, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no fórum e assistir a muitos tribunal do júri. E muitas vezes, quando se perguntava ao indivíduo que estava associado a algum crime, né, por que ele tinha feito aquilo, muitas vezes falava: não sei. Quando eu vi, eu já tinha feito.
Muitas vezes, num átimo de tempo, né? Num segundo, você pode tirar a vida de alguém, você pode destruir toda uma família, todo um projeto de vida que a pessoa poderia ter. Então, nesse momento, meus irmãos, quem sabe foi aquela influência negativa que nós demos passagem, e aí aquele inimigo espiritual que nós temos veio, soprou no nosso ouvido o que deveríamos fazer, e nós fizemos. Agora a responsabilidade é nossa, não dele, porque ele só soprou. E nós temos uma máquina de fazer sucesso, que é o livre-arbítrio. Nós temos, Deus nos ofereceu isso. Então nós podemos fazer sucesso para o bem ou para o mal, da maneira como nós agimos com o nosso livre-arbítrio, com a nossa liberdade. Então somos nós que somos responsáveis por tudo isso. Mas então os espíritos receberam, diz Kardec, e aí a gente vê a grande inteligência desse homem, né? Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual o meio de eu conseguir? E aqui vem um dos meus ídolos, nosso querido Santo Agostinho, dizendo: fazei o que eu fazia de minha vida aí na terra. Ao fim da jornada eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que eu consegui me conhecer e ver o que em mim havia de reformar. Aquele que a cada noite lembrasse todas as ações da jornada, se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus, o seu anjo guardião, para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizeste e com qual objetivo agiste de tal circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurarias em alguém, se fizeste uma ação que não ousarias confessar, perguntai-vos ainda isto: se aprovasse a Deus me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria que temer o olhar de alguém? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra o vosso próximo, enfim, contra vós mesmos. As respostas serão repouso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que é preciso curar. Resposta na pergunta 919A. Dever de casa. Então, a partir desse nosso entendimento, meus irmãos, a gente vai percebendo o quanto nós estamos precisando, já que nós estamos nesse momento de transição, e esse processo está acabando. Segundo as informações que o Chico Xavier havia recebido, né, e que muitos palestrantes têm divulgado, será daqui a 32 anos, né? 2057, né? Não é isso que a gente tem ouvido por aí? A pergunta é: estaremos por aqui ainda? Né? 2057 eu estarei com 108 anos? Não estarei. Com certeza já terei voltado para o mundo espiritual. Então, o que nós não podemos fazer? O que nós podemos fazer agora, hoje, a partir de hoje, a partir desse instante? Vamos pensar nisso. Vamos analisar todas essas questões. Então, meus irmãos, o aperfeiçoamento do espírito é responsabilidade nossa. Nós temos dois progressos a realizar: o progresso moral, que advém do bem que nós pudermos distribuir, do bem que nós pudermos fazer, do amor que nós possamos distribuir, e o progresso intelectual, ou seja, há uma necessidade de estudarmos cada vez mais, né? Conhecermos as ciências,
conhecemos tudo que tem à nossa volta. Na pergunta 115, os amigos espirituais, quando foi perguntado a eles, né, como é que Deus nos criou na condição de simples e ignorantes? Simples porque não sabemos o que é o bem e o que é o mal no nosso começo. E ignorantes porque desconhecemos a ciência, desconhecemos as filosofias, desconhecemos as matemáticas, né? Desconhecemos tudo, a física, a química, etc. Mas ao longo da nossa jornada, em cada encarnação, a gente aprende alguma coisa. Em cada encarnação, nós nos devotamos ao aprendizado de alguma coisa. Então, esse nosso trabalho para o nosso desenvolvimento moral, esse nosso desenvolvimento intelectual, porque está lá também no Livro dos Espíritos, o progresso intelectual engendra, ou seja, facilita o nosso progresso moral. Então, leiamos mais, estudemos mais, assistamos coisas boas para o nosso crescimento espiritual, né? Vamos desenvolvendo todas essas nossas qualidades, né? É por isso que nós reencarnamos, e reencarnamos tantas vezes quanto sejam necessárias para o nosso próximo, para o nosso próprio aprimoramento. Só que agora nós estamos no momento da transição planetária, em que está havendo a separação, em que talvez alguns de nós não teremos mais a chance de voltar a esse mundo. Portanto, meus irmãos, eu gostaria de deixar nossa mensagem de paz, de solidariedade, de fortalecimento e de entusiasmo, para a gente possa continuar trabalhando, nos esforçando, né? Lutando, vencendo, né? Como Santo Agostinho fala, né? Estudando os nossos defeitos e procurando eliminar, certo? Pega uma esses mapas que a gente conhece, o que nós podemos fazer, o que é urgente, o que é importante na nossa vida. Vamos fazer um mapa sobre isso, vamos analisar onde nós podemos ajudar mais. Talvez com as nossas forças a gente não tenha grande sucesso, mas nós podemos nos associar a outras pessoas, a outros projetos que já estão em andamento, a casa que nos abriga, ou seja, tem muita coisa que nós podemos fazer. Que Deus, na sua infinita bondade, através do nosso querido Pai José, que nós sejamos todos abençoados, saímos daqui em paz, saímos daqui com forças renovadas para a nossa luta constante. Muita paz e muito obrigado.